Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada e justificada mediante a fé, em paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como afirma Hebreus 10:14, que em Cristo estamos aperfeiçoados para sempre e temos paz com Deus, como afirma Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Creia que temos da parte de Deus em Cristo a perfeita justificação e temos que viver esta justificação pela fé, como afirma as Escrituras, crendo somente em Cristo e no poder da sua palavra revelada mediante o seu Espírito que habita em nós. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da graça, mediante revelação do Espírito Santo, quero aqui sempre o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça da fé, no qual, nele, eu creio e vivo firmado, edificado para a glória de Deus, com Cristo ressuscitado, sentado em lugar celestial, mostrando a suprema riqueza e o poder desta graça, porque é somente esta graça que tem poder para edificar e dar herança a todos os que somos em Cristo santificados, afirma Atos, capítulo 20, versículos 32. Creia. Estamos aqui para darmos continuidade ao pensamento a respeito da autoridade da Igreja de Cristo, que não deve temer nenhuma manifestação ou ameaça das trevas. Falei aqui a respeito da marca e número da besta, que não é nada visível e nem palpável. Se refere ao sistema maligno, invisível e não palpável, como afirma 1 de João, capítulo 5:19, que diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E esta manifestação da besta e do seu número se refere a manifestações de homens perversos e maus, revelado ali em 2 de Timóteo, no capítulo 3, versículos 2 em diante. Fala de manifestações perversas de homens, como afirma Apocalipse 13:18, que diz que é número de homem. E quero aqui tratar a respeito da autoridade exclusiva dada pelo próprio Deus à sua igreja através de Cristo, que habita em nós pelo seu Espírito. A palavra em Lucas capítulo 10, versículos 19, diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e poder sobre todo o mal. E diz a palavra que nada, absolutamente nada, causa dano a esta igreja. Esta igreja que eu me refiro é a igreja de Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz: e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais para mostrar a sua suprema riqueza da sua graça nos séculos vindouros. Então, esta igreja que recebe esta autoridade de Lucas 10:19 é a igreja que está com Cristo sentada em lugar celestial. Esta igreja tem a autoridade e o poder supremo de Deus de mostrar a riqueza deste poder e autoridade que nos foi dada em Cristo. E esta autoridade e poder, diz a palavra, que está acima de todo e qualquer nome, seja do passado, do presente ou do futuro. Efésios 1, versículos 19 a 21. Diz que esta igreja tem Cristo como cabeça, deve total obediência a Cristo como seu cabeça, porque somos corpo de Cristo. Efésios 1:20 diz que ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ele mesmo ser o cabeça
ele o deu à sua igreja, que é o seu corpo, que a tudo enche e em todas as coisas, diz a palavra. Então, esta igreja é uma igreja que participa da primeira ressurreição. Esta igreja é a igreja que está reinando em vida com Cristo, como diz a palavra em Romanos capítulo 5, versículos 17, que diz: aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, estes reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta igreja é a igreja que não teme estar no mundo, porque sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo, como afirma 1 de João, capítulo 4, versículos 4, que diz: filhinhos, nós somos de Deus e temos vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Então, existe aí ameaças, como sempre houve no meio do povo de Deus, por parte de falsos profetas, com as suas doutrinas várias e estranhas. São homens perversos e maus, homens travestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, homens que têm uma aparência de cordeiro, mas falam como dragão, ou seja, eles aparentam ser de Cristo, mas quando falam, eles falam de acordo com a serpente, afirma Apocalipse. A sua mensagem, ou o que eles falam, não está de acordo com a vontade e a palavra de Deus, não está de acordo com o que diz a Escritura a respeito da igreja e o poder da igreja de Cristo. Eu fui ensinado e sou doutrinado através do Espírito de Deus, debaixo de um pensamento poderoso que diz: creia em Cristo, como diz as Escrituras, e viva tudo aquilo o que Deus diz que somos em Cristo Jesus, e não aquilo que afirma o sistema falso, enfermo, mentiroso, amedrontador e ameaçador da Igreja de Cristo por parte de falsos profetas, que parecem cordeiros, mas falam como dragão. As suas mensagens são mensagens do dragão, que se refere aos demônios, como afirma 1 de Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz: o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Homens que vivem na hipocrisia, que muitos deles ensinam o que não vive. Muitos deles estão aí, hoje, em lugares chamados igrejas, onde, na verdade, move a maioria do povo por questões da falsa, mentirosa teologia da prosperidade. Logo, esta igreja não é a igreja de Cristo. E se é a igreja de Cristo, uma parte dela está em apostasia, como afirma 1 de Timóteo capítulo 4. E a palavra deixa bem claro que há uma parte da igreja que não se entrega a este tipo de doutrina, a este tipo de falsos profetas que ensinam que não deve por torpe ganância. É a igreja de Cristo, a igreja que tem toda a autoridade e não teme estar no mundo, porque sabe que maior é aquele que está nele, em nós os que cremos, do que aquele que está neste mundo. É a igreja que está exercendo a suprema riqueza da graça de Deus. É a igreja que está vivendo a vida e vida com abundância, porque crê que Cristo veio e veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, como afirma Romanos capítulo 5, 17, que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, estes têm que reinar com Cristo, diz a palavra. Estes têm a autoridade sobre todo o mal e nada nos causa dano. Esta é a igreja
que é o corpo de Cristo, como afirma Efésios 1, 19 a 21. Esta igreja é a igreja que crê que em Cristo está aperfeiçoada para sempre, como afirma Hebreus 10, 14. É a igreja que vive o poder da graça edificadora e vive a sua herança, como afirma Atos capítulo 20, versículos 32. Pense nisso e não dê crédito a qualquer espírito, espíritos que têm aparência, através dos seus enviados, com aparência de cordeiro, mas estão falando como dragão. Identifique e peça a Deus discernimento, porque nenhum nenhum enviado aí, ou qualquer que se intitula ou se acha enviado por Deus, vai falar do Evangelho antes da cruz, mas sim os enviados de Deus vai falar a respeito do Evangelho depois da cruz, que dá autoridade à sua igreja, como está escrito na palavra. Todo aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, afirma 1 Coríntios capítulo 6, versículos 17. Creia, igreja de Cristo, que nós somos de Cristo e sabemos que maior é Ele que está em nós e não aquele que está neste mundo. Graça e paz.